Então, nós colocamos uma pergunta, porque normalmente na casa espírita, as pessoas sempre chegam conosco e perguntam: será que eu sou médium? Isso é uma pergunta muito comum para nós que trabalhamos na casa espírita. E nós vamos tentar falar um pouco sobre isso, exatamente para esclarecer esse tema. Mas por que falar sobre mediunidade? Se a gente ouve bastante, né, vários palestrantes falarem sobre esse tema. Porque nós precisamos entender a continuidade da vida após a morte e para a autoeducação e evolução moral do indivíduo. A mediunidade, quando bem compreendida, ela é um instrumento de crescimento e de aprendizagem do próprio médium, que por meio dela ele se torna o elo dessa ligação que há entre o plano material e o plano espiritual. A discussão desse tema visa desmistificar fenômenos e comportamentos, auxiliando no discernimento entre causas físicas e espirituais. Isso é muito importante, desmistificar, porque nós sabemos em alguns congêneres que sempre há uma mistificação nesse assunto e abusam muitas vezes dessa qualidade do médium. Levando luz sobre o desconhecido, é essa a finalidade nossa. Ajudando a compreender experiências, muitas vezes assustadoras, de pressentimentos. As pessoas que têm esse dom, muitas vezes nem percebem, nem são espíritas, nem sabem o que é, têm um determinado pressentimento que as assusta bastante e que muitas vezes são reais. Sonhos premonitórios são sonhos que mostram para aquela pessoa algo que possa acontecer e outras manifestações. E assim, nós temos a pergunta: o que é ser médium? E vamos com Kardec, que diz o seguinte: um médium é alguém que tem a faculdade de sentir a influência dos espíritos. Essa capacidade não é um privilégio exclusivo, mas uma faculdade inerente ao ser humano. O que ele quer dizer? Como o título do nosso tema, é que todos nós temos um grau maior ou menor dessa faculdade. E ele continua que essa capacidade está presente em todos em algum grau, embora se manifeste de forma mais intensa e clara em alguns indivíduos que são chamados de médiuns. A palavra médium, só para esclarecer, é derivada, como muitas, do latim, que significa medianeiro ou intermediário. O próprio nome está dizendo, né? É aquele que é o intermediário entre o plano espiritual e o plano material. A faculdade mediúnica depende do organismo e pode ser desenvolvida com prática, disciplina, equilíbrio, conduta reta e caridosa. É importante essa última frase, porque a mediunidade independe da idade, do sexo e do temperamento. Isso aqui é muito questionado. Tem pessoas que têm um temperamento extremamente irascível, outros, como eu vou citar depois, um médium famoso que trabalhava em fenômenos físicos, tomava vamos dizer assim, uma cachaça enorme, fazia farras, era muito leviano, e depois, quando apareceu realmente a mediunidade dele, se tornou um médium de cura fabuloso. Então, não depende também do sexo. Não interessa se a pessoa é homem ou mulher.
e do temperamento. Como nós falamos, tem pessoas temperamentais que são médiuns. Não é porque são médiuns que são santos, não é? Isso não existe. Pois bem, nós vamos falar alguns sintomas que muitas pessoas chegam e dizem sentir. São sensações físicas que aparecem muitas vezes naquela pessoa que tem essa sensibilidade um pouco maior. Alguns calafrios, formigamentos, aquele arrupiamentozinho que dá na pele, pressão na cabeça. Essas são as sensações físicas. Mas também tem as emocionais, que são intensas. Há uma empatia exagerada ou mudanças de humor. Essa pessoa que ainda não tem um desenvolvimento, ela pode apresentar isso, mas com o tempo, se ela realmente tiver o dom mais cuidado, ela vai conseguir controlar tanto a empatia quanto as mudanças de humor. Ainda temos mais. Percepções sensoriais. Nas percepções sensoriais, nós temos a visão periférica. O que é essa visão periférica? Você está aqui, como eu estou aqui, lendo, ou num livro, e de repente você tem a impressão de que alguém está lhe olhando ali adiante. Que alguém passou na sua frente. Às vezes você mora numa casa que tem um sótãozinho e você está embaixo, de repente, não, mas eu acho que eu vi alguém passar. E isso acontece, isso é real, essa visão periférica. Outra coisa, audição de vozes e sons. A pessoa está quieta ali, mas de repente, poxa, parece que eu ouvi alguém falar comigo. E sonhos vívidos e premonitórios, como nós já falamos antes. Ainda temos além disso, como eu falo aqui, podem ocorrer desgastes físicos inexplicáveis, sensações de estar com a energia drenada. A pessoa sente-se fraca. E a necessidade de solidão. A pessoa quer se isolar. Mas é importante essa observação que nós colocamos aqui, notar que muitas dessas experiências podem ter outras causas. Portanto, não é por sentir isso que nós vamos dizer, não, você já é médium. Não é? Portanto, é aconselhável procurar um centro espírita onde você terá a orientação adequada se aqueles fenômenos é algo patológico, vamos dizer assim, algo da mente, ou se é realmente algo do plano espiritual. Vamos falar em seguida como desenvolver essa mediunidade. Nós dizemos aqui que ela deve ocorrer de forma natural e gradual, com estudo, preparo, evitando forçar o seu surgimento, especialmente em crianças e principalmente no aprimoramento moral e ético. Isso muitas vezes causa até um mal-estar em certas pessoas, porque muitas chegam ao centro e acham que já podem ir para uma mesa mediúnica, por exemplo. E muitas vezes, por uma falta de habilidade talvez, essas pessoas são colocadas na mesa mediúnica sem ter preparo algum, o que vai causar problemas no grupo todo, porque não é algo tão simples como muita gente pensa. Eu já queria sentar à mesa, eu já queria estar lá vendo manifestações, etc. A coisa não funciona dessa maneira. Portanto, é importante que nós aprimoramos essa parte moral e a parte ética. E dizemos em seguida que o melhor meio de desenvolver a mediunidade é não se preocupar com o seu desenvolvimento, mas preparar-se moral e mentalmente para poder assumir o compromisso de se tornar médio desenvolvido. Pois bem, o preparo não poderá ser rápido, necessitando de muita persistência, muita paciência, perseverança nas reuniões e nos estudos. Isso é muito comum a gente perceber no centro. As pessoas chegam, acham que
têm mediunidade, mas querem algo logo rápido, querem que aconteça de uma hora para outra, da noite para o dia. E muitas vezes essas pessoas, como isso leva tempo, e muito tempo, elas não têm paciência, não têm perseverança, e acabam abandonando, e depois tendo problemas outros, que a mediunidade vai causar, com certeza. Perseverança nas reuniões e nos estudos. Começa bem, vai para o estudo hoje, vai na próxima semana, na outra, de repente, aquele fulano sumiu, desapareceu, né? Já perdeu uma boa parte do estudo que deveria acontecer, que deve acontecer, né? Porque só assim nós teremos um melhor relacionamento com o mundo invisível. Não é uma brincadeira, não é algo assim que a gente vai resolver com um passe de mágica. Não se trata disso. Nós vamos depender muito mais do que nós estamos fazendo do que da espiritualidade que vai comandar o fato daquela pessoa desenvolver ou não a sua mediunidade. Se a mediunidade não se apresentar espontaneamente e naturalmente, é sinal que ainda não está amadurecido bastante para eclodir. E aí volta ao que eu falei. As pessoas não têm a paciência e abandonam, não querem continuar. Vamos falar um pouco sobre os tipos de mediunidade. A primeira delas que nós falamos aqui é a mediunidade ostensiva. É quando a faculdade se manifesta de forma clara e intensa, como na psicografia. Nós vamos falar em 2 tipos de psicografia. Na mediunidade ostensiva, é aquela em que a escrita é feita de forma consciente e automática. Quem lembra do exemplo? Chico Xavier, Dona Ivone Amaral, não é? Por quê? Divaldo, né? E tantos outros médios que nós conhecemos. Bastava pegar ali, como o Chico, ele baixava a cabecinha dele, pegava o lápis e acabou-se. O guia estava ali fazendo e acontecendo o que queria escrever. Ele se deixava dominar totalmente. Portanto, nós estamos falando aqui essa forma automática que o espírito age, certo? A psicofonia e a audiência, você fala e você ouve também, né? O espírito vem e você fala o que ele está querendo falar, ele transmite usando o médium para isso. Essa mediunidade que pode surgir desde o nascimento é a mais pronunciada do que a mediunidade comum e requer estudo, disciplina e preparo para ser desenvolvida de forma saudável e construtiva, ajudando a superar o sofrimento causado por não compreendê-la e não ser compreendida. A história do Chico Xavier mostra bastante isso, não é? Ele, com 5 anos de idade, ele já começava a ver menino pobre. Eu acho interessante lembrar que ele se aconselhava com o padre àquela altura, imagine aquela altura, né? Tão católico, ele ia à igreja, né? O pároco que ele se dava muito, inclusive, a gente fica imaginando como era essa época, uma criança daquela descalça, não tinha sequer condições de ter um sapato, e o padre da igreja sai com ele e compra o primeiro sapato para o Chico Xavier. E aí imaginem o sofrimento dessa criança vendo o espírito como ele via a da mãe. E a batalha que ele tinha que vencer depois em relação à Igreja Católica, em relação à crendice, que não aceitavam, achavam que o espiritismo era coisa do diabo, eles diziam mesmo, chegavam a fazer passeatas na frente da casa do Chico,
E isso tudo era um sofrimento. Então, essa mediunidade, como nós estamos dizendo aqui, você tem que trabalhar muito para você poder superar esse sofrimento, certo? E tem que compreender e entender também que ela não pode ser entendida pelas pessoas. Quais as características dessa mediunidade ostensiva que Chico e outros médiuns tinham? Essa percepção ampliada. O médium ostensivo ele tem canais mediúnicos muito aflorados, permitindo que ele veja espíritos, ouça vozes e tenha intuições com frequência. Eu volto ao maior exemplo, mas não é só o Chico, não é? Ele tinha, é como se fosse uma antena parabólica, captando tudo que se passava no mundo espiritual. Há manifestações intensas. A presença espiritual pode ser sentida com grande intensidade. Vocês lembram quando o Chico estava dando entrevistas, né? E ele sempre dizia: Emmanuel está falando isso assim, assim, assim. Quer dizer, que maravilha essa mediunidade, né? E nós muitas vezes não demos o valor de um dos maiores médiuns que o Brasil já teve, que foi Chico Xavier. Portanto, essa presença espiritual ela é sentida com uma intensidade muito grande, provocando reações como vontade de chorar ou sentir raiva sem motivo aparente. Porque, às vezes, não é só um espírito de nível superior que está ali. Como você é médio, você capta um irmãozinho sofredor e, de repente, dá aquela vontade de chorar que você não sabe de onde vem. Nada mais é do que o contato, a influência de um desses irmãozinhos que estão aos milhões espalhados no plano terrestre. Potencial para o sofrimento. Se não for compreendida e não houver orientação adequada, pode causar perturbações significativas, levando a sofrimento, sensação de não pertencimento ou até mesmo a ser confundida com loucura. Isso aconteceu muito, muito. Eu lembro na minha cidade, agora acabaram, né? Mas existiam os hospitais psiquiátricos, que não eram chamados hospitais psiquiátricos, eram chamados de hospício, não sei se alguns lembram, né? E essas pessoas médiuns eram colocadas nessas casas simplesmente porque manifestavam algo que as pessoas não compreendiam e os parentes, ela está doida, ela está louca. E simplesmente largavam lá. Quantas e quantas dessas pessoas muitas vezes acabaram morrendo nesses hospitais, porque também o cuidado dos médicos não era mais um cuidado material, muito mal, porque naquela época era muito difícil o tratamento psicológico, e não sabiam discernir, apesar de que o espiritismo já estava bem desenvolvido nessa época, já se sabia bastante, mas para admitir que aquela pessoa que estava lá dentro do hospício era um médium de grande potencial. Pois não? Aquele lá de Barbacena era um dos maiores que tinha no Brasil, você lembra? Lembro. Hoje lá é um... Lembro. É, que tem até alguns livros deixa eu ver se eu me lembro. Eu sei do qual você está falando. Tem uns bons livros, inclusive, do diretor do hospital. Que, é. É mesmo? Tem um grande amigo meu, que é espírita lá de Barbacena, e ele fala que é muito comum nas reuniões mediúnicas lá aparecerem as pessoas que passaram por esta... Exato. Exato, essa loucura.
está aqui, não, só no Brasil. Netflix do Brasil. Eu assisti depois estava no Brasil. É muito interessante, porque esclarece muita coisa, isso que nós estamos comentando aqui, porque eu vivi isso pessoalmente, essas coisas eu vivi. Apesar de que eu fazia uma área de saúde totalmente diferente, mas a gente tinha contatos. E isso era muito comum, como nós estamos vendo aí a parte do nosso colega. A capacidade de trabalho é outra coisa. É vista como uma oportunidade de realizar um grande trabalho de ajuda ao próximo, tanto no mundo físico quanto no espiritual. Veja os livros do Chico, quantas e quantas pessoas nos ajudam. A coleção do André Luiz, por exemplo, né? Maravilhosa. Eu sempre aconselho que as pessoas que ainda não leram, leiam, mas do início ao fim, pegando sempre na contracapa, tem a sequência, para não pegar meio e por aí. Porque é muito importante a gente conhecer isso. Então, essa capacidade que os médios têm, como a dona Ivone, que escreveu, não sei se é Memória do Espírito, do Suicida, parece que é Memória do Suicida, né, o livro, e outros. Mas também, nós falamos aqui, ajuda ao plano espiritual. Por que ajuda ao plano espiritual? Porque tem espíritos que muitos deles ainda não têm nem noção que morreram. Eles continuam no nosso meio, continuam andando para cima e para baixo, perdidos. Não têm noção que estão mortos. Outros, por sofrimento também, precisam da ajuda de médiuns desse quilate para que eles possam passar pela matéria para poder, então, serem resgatados. Porque se eles não passarem pela matéria, eles não têm como entender que eles estão no plano espiritual. A partir do instante que, por exemplo, numa mesa mediúnica, não sei se alguém aqui já participou numa mesa mediúnica, mas você vê, se aproxima um determinado espírito sofredor, e o orientador começa a trabalhar, começa a dialogar, levando aquele espírito a entender o que estava se passando com ele. Dali ele é resgatado. Muitos são resgatados, mas uns outros são renitentes, eles não aceitam, eles têm verdadeiros embates com o doutrinador. A gente precisa estar muito preparado. Eu falo por mim, porque fiz isso. A gente tinha diálogos impressionantes com pessoas do nível, com espíritos, melhor dizendo, com espíritos do nível elevadíssimo. E se você não tiver humildade, conhecimento e argumento, você é enrolado. Você é enrolado. Portanto, é muito difícil você trabalhar como um doutrinador na mesa mediúnica. Pois bem, vamos continuar aqui. Deixa eu passar para cá. Vamos passar para um outro tipo de mediunidade, que é a mediunidade intuitiva, que inclui intuições e pressentimentos, que são formas mais sutis de percepção espiritual. Vejam bem, aqui já estamos mudando um pouco o foco dessa mediunidade. Estamos passando para a mediunidade intuitiva, ou seja, da intuição. Vamos pegar um pedaço aqui do que André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos. Ele diz o seguinte, entre outras coisas, a intuição foi o sistema inicial de intercâmbio e que a produção do pensamento contínuo do espírito, que caracteriza a emissão mental do ser humano, habilitou o perispírito a desprender-se. Vejam bem, não é o nosso campo hoje, que é o perispírito, mas o perispírito é o meio pelo qual o espírito vai se acoplar, vai se comunicar. A desprender-se parcialmente nos momentos do sono reparador do corpo físico.
E ele diz: a intuição foi, por esse motivo, o sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunhão das criaturas. Se nós formos pegar isso aqui ao pé da letra e viajarmos para o passado, nós vamos dizer como é que aquela pessoa lá no meio do mato descobriu aquela erva que tem poder curativo. Como é que ele pode ter ensinado um outro produto da natureza para alguém e que aquele alguém se curou? Não tinha a inteligência artificial, né? Mas tinha a inteligência espiritual, né? Por quê? Porque era dado através da intuição. Quando os espíritos que assessoravam aquelas pessoas se aproximavam e viam a necessidade, elas intuíam: olha, você vai na tal árvore assim, assim, as folhas dessa árvore, elas podem curar isso, isso ou aquilo. E foi assim que as coisas foram caminhando, e ainda hoje funcionam. Nós conhecemos no Brasil aquelas pessoas que chegam, tem aquelas folhazinhas lá, né? A pessoa chega, está sentindo alguma coisa, ela vai, tira umas folhinhas daquela, faz um chazinho e resolve o problema. O que é isso? É uma intuição, uma mediunidade intuitiva. Mas continuando, que eu não quero perder muito, nós podemos pensar na intuição como sendo a linguagem da alma. Então, é a linguagem que está falando para nós, é a nossa alma que está falando. Portanto, não é um pensamento, ela chega a nós como uma sensação. Percepções sutis operadas por nosso próprio inconsciente. Às vezes, é tão forte que podemos sentir fisicamente os efeitos. Um aperto no peito ou estômago e a sensação de que algo está errado. Vocês têm aí, mostrando essa imagem, onde nós temos o plexo solar, que é onde a intuição se manifesta. Quantos de nós já percebemos ou já ouvimos uma mãe aflita dizendo: não, eu sei que algo está acontecendo, que está errado com meu filho? As mães são as médiuns intuitivas por excelência, porque elas canalizam com uma rapidez enorme algo que possa estar acontecendo com o filho. Eu estou sentindo um aperto no peito, algo esquisito. Quantos de nós já ouvimos isso? Não é? Nada mais é do que a intuição se manifestando mediunicamente. Eu trouxe um exemplo, tinham outros e outros, mas senão ia passar a noite inteira falando sobre isso, sobre este caso aqui. No dia 5 de setembro de 2001, o médium irlandês Zach Martin descreveu uma visão assustadora. Na última semana, tive uma premonição muito nítida de um avião, parecido com uma aeronave comercial de passageiros, colidindo num arranha-céu e explodindo em chamas. Acho que é nos Estados Unidos, possivelmente em Chicago. O relato de Martin foi enviado para o registro de premonições psíquicas. Existe na Inglaterra uma entidade, uma sociedade que relata isso para mostrar a veracidade. 6 dias depois, 2 aviões comerciais foram lançados contra os mais altos prédios do World Trade Center, em New York. Olha essa premonição. 6 dias depois. Então, ele percebeu, errou um pouco do local, mas acertou 99,9% do que aconteceu. Então, é assim que funciona esse tipo de mediunidade. E as pessoas que têm, claro, quanto mais desenvolvidas, melhor ajudarão. Pois bem, aí voltamos àquilo que eu falei, na psicografia intuitiva. Vejam a diferença que há
na outra psicografia que nós falamos. Porque aqui, quando o médium está percebendo o que o espírito está falando, vai se mesclar com o seu pensamento. Então, não é totalmente o que o espírito quer, porque está havendo uma mesclagem nos pensamentos do médium com o pensamento do espírito. Totalmente daquela outra mediunidade que nós falamos, ostensiva, em que o médium simplesmente, automaticamente, pode mandar. E aí ele sai só sendo o instrumento mecânico daquele espírito. Aqui não. Aqui há uma intromissão muito grande do que o médium está pensando. Portanto, a intuição continua, ou melhor, ainda temos a irradiação intuitiva. Aqui nós estamos falando do passe que nós aplicamos, certo? O que acontece? O médium, ele vai emitir energias em favor de alguém intuído pela espiritualidade. Portanto, é muito importante, nós que nos propomos a dar um passe, nós estamos tentando ajudar alguém, canalizando uma energia através de nós. Normalmente, o espírito está perto daquele médium, principalmente se ele se prepara. É claro, se ele teve um aborrecimento grande, algum mal-estar, porque normalmente acontece antes de você vir para a casa espírita, você deve se poupar naquele dia. Não, eu não estou bom hoje para fazer esse trabalho. Por quê? Porque você vai influenciar na passagem dessa energia do plano espiritual para você e para que possa ser atingido a pessoa que está na sua frente ali esperando o passe. Portanto, é muito importante esse tipo de mediunidade. Ajuda muito. Existem vários livros sobre isto, né? Tem um livro que se chama Mãos de Luz, se não me engano, Mão de Luz, né, Marisa? Né? Que ensina bastante. A pessoa passa a mão, já está irradiando, já está passando uma dor, etc, etc. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre mediunidade de efeitos físicos, com efeitos visíveis de cura e transfiguração. Tem um livro do Dr. Paulo, que é um oncologista, médico, e trabalha já há 40 anos naquele Instituto Espírita Frei Luís, lá no Rio. Espíritos decaídos materializados. Quem puder ler esse livro é muito bom. Ele trata exatamente dessa parte de cura e mostra como os médicos do plano espiritual se aproveitam da mediunidade de efeitos físicos através do ectoplasma e chegam a substituir válvulas cardíacas com provas, não é nada inventado, existem provas documentais. Espíritos decaídos materializados. E lá você vai ver cada coisa que lhe impressiona realmente, mas que é possível para o plano espiritual. Essa mediunidade ela era muito utilizada para mostrar a ação do plano espiritual quando havia ainda muito embate. Ainda há, né? Hoje ela está mais restrita, porque é mais difícil nós termos médiuns de efeitos físicos. Ela se manifesta através de fenômenos materiais, como eu disse, onde, através dos sentidos, há uma liberação de ectoplasma. Aqui nós temos o exemplo que eu falei daquele médium que eu disse, o Peixotinho, exatamente, o Peixotinho, que se tornou um grande médium de cura. Ele liberando aqui, a gente olha como se fosse um gaze, e a prova é a presença do Chico Xavier ao lado dele.
Mas nesse livro nós vamos ver muitos outros casos de cura lá no Rio de Janeiro. Portanto, esse ectoplasma, todos nós temos esse ectoplasma, em maior ou menor grau. É claro que os médiuns de efeito físico, eles liberam isso com muita facilidade, mas é um preparo muito grande para quando isso acontece. Tem que ter um cuidado extremo. As pessoas que trabalham, os médiuns auxiliares, têm que estar muito bem preparados, porque esse médium ele está correndo risco também. Ele está correndo sério risco de vida se algo der errado. Portanto, precisa de muito, muito cuidado para se trabalhar com esse tipo de mediunidade. É muito raro, como eu disse, hoje está mais difícil, mas é um dos tipos muito interessantes. Quem quiser estudar mais sobre isso, tem vários livros sobre ectoplasma. E vamos falar um pouquinho sobre a diferença das influências externas do próprio eu. A faculdade mediúnica, ela precisa ser controlada, educada e o seu possuidor reformado em seus defeitos, pois quanto mais moralizado, mais sensato e criterioso for, melhor instrumento ele será do além. E com isso ele se fará mais bem assistido pelos espíritos superiores, evitando intromissão das trevas e liberado, portanto, de obstáculos. Por que nós dizemos isso? Porque, às vezes, tem pessoas que começam a desenvolver um pouco a mediunidade e já largam o seu preparo. E aí, estão em determinado lugar, cada vez a pessoa, olha, incorporou ali. Está num lugar, ou qualquer lugar, e já incorpora. Então, essa pessoa vai se tornar o quê? Um joguete na mão de espíritos que querem apenas brincar, querem se fazer algumas coisas que mostram o que aquele médium estava precisando de se educar. Isso existe muito, né, Marisa? Muito acontece isso, porque a pessoa se acha já que... E não é assim. O médium ele tem que ter um domínio próprio, ele tem que ter um estudo muito desenvolvido, porque ele não é um joguete do plano espiritual. Por isso que ele tem que ter hora, ele tem que vir ao centro para poder canalizar aquele contato no momento certo, na hora certa. Exato, é o que eu falo aqui no finalzinho, né? Ele deverá estudar diariamente, porque não é um brinquedo, não é algo simples. Tem que ser constante, né, Marisa? E aqui nós citamos algumas qualidades que atraem os bons espíritos. É muito fácil de saber, né? A bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor ao próximo, desprendimento das coisas materiais. É interessante eu não gosto muito de puxar esse tema, mas quando a gente fala sobre isso, porque a benevolência, desprendimento das coisas espirituais, existia um médium muito famoso no Brasil, que pintava, Marisa sabe do que eu estou falando, pintava com as mãos e os pés ao mesmo tempo. E depois, ele se deixou levar por influências, e quem lê esses livros vai perceber isso que eu estou falando. Porque ele tinha um dom maravilhoso. E, de repente, os espíritos trevosos, inferiores, eles estão atacando ali o tempo todo, eles estão perto, eles querem destruir. Eles não querem que ele continue. E se a pessoa não tiver um trabalho bem feito, uma crença bem assegurada, estudos, ele se deixa levar como esse médium se deixou. E aí
a coisa desgringolou, vamos dizer assim. Porque achava que, porque eu estou fazendo isso, eu tenho que ganhar o dinheiro disso. Era contra o Chico Xavier, porque o Chico Xavier vivia na pobreza e com milhares de livros vendidos. E ele achava que estava errado, que ele tinha que pegar o dinheiro dos livros e usar para si. E quando a gente sabe, como o Chico sempre falava sobre isso, não sou eu que sou o dono disso. Eu apenas sou um veículo, um intermediário. Quem está falando, quem está escrevendo é o mentor. E ele se deixou levar por isso e, inclusive, levou a mãe. E aí a coisa foi se desfazendo aos poucos. E os defeitos, voltando ainda no que nós estamos falando, né? Orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, ódio, cupidez, sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Isso os médios têm que evitar. De todas as disposições morais, a que maior entrada oferece aos espíritos imperfeitos é o orgulho, que muitas vezes se desenvolve no médio à medida que cresce a sua faculdade. Esta lhe dá importância. Isso foi escrito por Kardec. O que ele mostra isso aqui? Que o orgulho abre as portas para os espíritos inferiores. Se aquele médium não tiver consciência disso, ele vai estar sendo usado por espíritos inferiores, como nós vamos chegar um pouquinho mais. Portanto, começam a acontecer aquilo que nós chamamos mistificações mediúnicas. Isso acontece muitas vezes, o médium, vamos falar um pouquinho, é melhor ler aqui, depois a gente comenta. Ocorrem quando há engano ou falsificação intencional na comunicação espiritual. O médium, ele falsifica que está tendo um contato espiritual, e na verdade não está tendo, ou está com o espírito inferior, podendo ser causada pelo médium, ele pode falsificar, e pelo espírito, ou por ambos. Vejam que o espírito também pode ser um mistificador. Como? O médium pode simular o fenômeno para obter vantagens ou ganhar prestígio, porque isso é comum acontecer. Porque ele é médium, ele se acha já o dono do mundo, ele já se sente o todo-poderoso. Enquanto o espírito pode mentir sobre sua identidade para enganar, dominar ou zombar. A gente que frequenta reuniões mediúnicas sabe muito bem. Chega um determinado espírito lá que diz, eu sou o fulano de tal, o doutor fulano de tal, etc. E todo mundo o aceita, porque ele chega se nomeando com alguém famoso, etc. Na verdade, é um mistificador. Além disso, certos espíritos presunçosos ou pseudos sábios, como eu falei há pouco, valendo-se de uma linguagem elevada, incutir nos encarnados as mais falsas ideias, os sistemas mais absurdos. Eles não têm nenhum escrúpulo em se adornar com nomes respeitáveis, como eu falei, e tal mistificação deve ser submetida a rigoroso e severo exame da razão. Por isso, sempre tem que ter uma ata, porque acontecem as comunicações e a gente vai analisar se aquilo realmente era verídico, certo, etc. E aqui, para lembrar, o Chico foi vítima de mistificação muitas vezes. Vejam só, um médium do quilate do Chico Xavier. Ele sofreu mistificação. Também, Kardec nos fala da senhora de Ré. Ela também sofreu. E, impressionante, o próprio codificador, Kardec, também sofreu mistificação quando um espírito usurpou o nome de São Luís, presente a uma reunião. Por que foi desmistificado? Porque haviam médios bons trabalhando ali na vidência e observando o que estava se passando. Então,
é claro que isso pode acontecer. Por isso, um médium iniciante, um médium que está começando, ele tem que redobrar ainda mais os estudos para poder não se deixar envolver dessa maneira, porque grandes nomes foram, né? Os casos de mistificação não ocorrem à revelia dos mentores espirituais. Olha essa observação. Mais elevados, que agindo assim visam a conduzir um médium à vigilância precisa e a realizações da humildade e da prudência no seu mundo subjetivo. O que ele quer dizer? Que os espíritos superiores deixam acontecer, eles podiam evitar, mas eles deixam acontecer para evitar até onde aquele médium é capaz de estar com o seu potencial elevado de moral cristã. A mistificação traz sempre uma finalidade útil, que é a de afastá-lo do amor próprio, da preguiça no estudo, de suas necessidades próprias, da vaidade pessoal e dos excessos de confiança em si mesmo. Esse pedacinho aqui do final é muito importante. Vaidade pessoal. Como isso é fácil de nós nos tornarmos vaidosos. E o excesso de confiança. Não, eu sou o melhor. Ninguém é o melhor. Nós temos que depender da espiritualidade. E para concluir, minha gente, a mediunidade é uma faculdade inerente a todos. Por isso que o título do nosso trabalho. Mas o seu desenvolvimento deve ser acompanhado de estudo sério, disciplina, moral e prática constante para evitar enganos. Uma abordagem rigorosa e bem fundamentada é essencial para que o médium possa discernir as influências espirituais, utilizando essa faculdade como ferramenta para a evolução pessoal e auxílio ao próximo, em vez de se tornar vítima de enganos. Sem esquecer que a mediunidade pode ser uma prova, especialmente se for uma experiência dolorosa ou se surgir como resultado de uma dívida kármica do passado. Isso pode acontecer. Muitas vezes nós trazemos o dom da mediunidade sempre, nunca para nos locupletarmos, mas para resgatarmos algo que nós fizemos no passado. E através da mediunidade bem trabalhada, nós podemos resgatar algo que nós fizemos no passado. Portanto, no entanto, é vista também como uma bênção e uma oportunidade para o crescimento espiritual. Muito obrigado. Desculpe o tempo.